Vocês sabiam que para muitas pessoas existe algo pior que a morte? É quando alguém da família desaparece para sempre, sem deixar rastro. Senta aí que eu te conto. Em 2015, a professora Cláudia Hartleben desapareceu sem deixar pista. Cláudia tinha 47 anos quando desapareceu, dia 9 de abril de 2015. Cláudia era professora e coordenadora do curso de Biotecnologia da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, aonde ela morava. Cláudia Hartleben era adorada por todos, não só pela família, todos os amigos, colegas de trabalho e os alunos. Os alunos adoravam a professora Cláudia. Cláudia era muito envolvida com a universidade, com o curso dela, e muito envolvida na vida dos alunos. Ela não era só professora, ela se importava com os alunos, até com problemas particulares. Se ela soubesse que algum deles tinha algum problema particular, ela se envolvia, ela perguntava, ela sempre quis ajudar. Ela era uma excelente profissional e uma excelente amiga. Ela conseguiu que o setor onde ela dava aula e era coordenadora fosse ampliado. E ela literalmente colocou a mão na massa também. Ela ajudou a rebocar a parede. Ela queria ser útil, ela queria ser amiga, ela queria produzir. Ela estava sempre produzindo, sempre fazendo algo, não só para ela, fazendo algo para a comunidade. Ela era muito envolvida em tudo que beneficiasse os outros. Na universidade, além de dar aula, ela também era pesquisadora. Ela estava num projeto pesquisando sobre os anticorpos de doentes com leptospirose. Cláudia Hartleben era homenageada na turma da faculdade que ela dava aula. Era professora homenageada. Pelas fontes que eu li, infelizmente não deu tempo dela participar da formatura. Ela recebeu a faixa de homenageada, fizeram uma confraternização que ela participou, mas não chegou a participar da colação de grau, infelizmente. Cláudia e 2 colegas logo iam publicar numa revista de biotecnologia um projeto de pesquisa deles, que também não deu tempo. Infelizmente, ela desapareceu antes disso. Cláudia estava no auge da carreira. Ela estava super bem profissionalmente e pessoalmente. Ela estava num ponto alto da vida de realizações. É aquele ponto quando a gente olha para trás e vê que todo o esforço valeu a pena. Cláudia morava do lado da casa dos pais. Ela era divorciada e morava com um filho de 21 anos. Ela tinha um relacionamento com outro homem já havia 5 anos. E tudo ia bem. Ela estava muito feliz. Cláudia Hartleben era muito proativa. Ela praticava a empatia na vida real. Muitas pessoas praticam a empatia na internet, mas não na vida real. De fato, ela praticava, ela ajudava as pessoas. Ela participava de um centro espírita, fazendo orações para as pessoas que precisassem. Ela ia nas casas fazer orações para pessoas que estavam doentes emocionalmente ou fisicamente. Ela ajudava como pudesse. A agenda dela era sempre cheia, ou trabalhando ou ajudando. Agora que eu fiz um resumo breve sobre quem era a Cláudia Hartleben, que foi breve, mas o suficiente para vocês entenderem como ela era especial, vamos para o dia do desaparecimento. Perto das 6 horas da tarde do dia 9 de abril de 2015, ela sai da universidade, como sempre, dirigindo seu carro. Antes de ir para casa, ela tem alguns afazeres. Um deles ia passar no centro espírita, onde ela era voluntária, que eu comentei para vocês. Saindo do centro espírita, ela vai jantar com uma amiga. O jantar dura mais ou menos até umas 10h30 da noite. Cláudia sai do jantar e vai para casa. Mas antes ela liga para o marido, avisando que já estava chegando. O marido não estava em casa, ele estava viajando a trabalho. Então ela saiu da casa da amiga 10h30 da noite e 10h43 da noite ela liga para o marido. Quando ela falou com o marido às 22h43,
Faltava em torno de 5 minutos para ela chegar em casa. Mas o irmão de Cláudia, que morava do lado da casa dela, com os pais dela, ouviu ela chegar em casa. Mas às 11h30 da noite. Faltava 5 minutos para ela chegar, mas ela chegou meia hora depois. Na verdade, ela chegou 45 minutos depois. Faltava 5 para ela chegar. Algumas fontes que eu li dizem que o irmão ouviu ela chegar pelo barulho do carro, do portão, e outras fontes dizem que ele viu ela chegar. Mas a maioria delas diz que ele apenas ouviu. Cláudia entra em casa, troca de roupa e coloca roupas para lavar. A cortina da sala foi tirada e colocada para lavar. Ela costumava fazer isso porque ela trabalhava o dia inteiro. Então, à noite, ela lavava roupas para secar durante o dia. Quando ela chegou em casa e fez tudo isso, o filho de 21 anos já estava dormindo. O filho conta que não ouviu e não viu nada. E quando o filho levanta pela manhã, a mãe dele não estava em casa. Mas ela tinha uma reunião com os alunos logo cedo. Ela não apareceu nessa reunião. Como ela não apareceu na reunião, os alunos começaram a ligar para o celular dela. E estava desligado. Logo, a família e os amigos souberam que Cláudia não apareceu na reunião, que o celular estava desligado e ninguém sabia dela. Pessoas próximas e a família começaram a procurar em lugares que ela costumava ir, encontrar pessoas que ela costumava visitar, em todos os lugares possíveis, e nada. Claro que a essa altura todo mundo estava extremamente preocupado, porque ela nunca fez isso antes. E pior ainda, o carro dela estava na garagem, no mesmo lugar onde ela deixou quando chegou na noite anterior. Isso deixou a família mais desesperada ainda. Em seguida, eles avisaram a polícia, que logo, imediatamente, começou a investigar. A polícia, claro, primeiro lugar que foi na casa dela. Chegando lá, eles viram que não tinha sinal de arrombamento, sinal de luta, que estava tudo normal, como ela deixou. Cláudia era fumante, então, na maioria das vezes, se não todas as vezes, uma pessoa fumante carrega os cigarros consigo. Ela não levou os cigarros. Ela levou apenas a bolsa. E não levou o notebook também, que estava sempre dentro da bolsa junto com ela. Ela não saía sem o notebook, porque ela trabalhava nele. O celular provavelmente estivesse dentro da bolsa, onde estavam todos os documentos, os cartões de banco, e a bolsa não estava em casa. Provavelmente ela levou junto com ela. Ou alguém levou. A polícia imediatamente vê a movimentação bancária dela. Não houve nenhuma movimentação nos cartões, em bancos, em dinheiro, nada. A polícia simplesmente não tinha nenhuma pista, nenhum rastro. Ela simplesmente evaporou. E a família falou para a polícia que a possibilidade dela ter sumido por conta própria era zero. Porque, como eu disse para vocês, ela estava no auge da vida, profissional e pessoal. Ela estava cheia de planos. Ela estava muito feliz. Mas não havia nada na casa que sugerisse que tivessem feito algo fisicamente contra ela. Será que a pessoa que levou Cláudia era amigo dela, amiga dela, e entrou junto na casa quando ela chegou? A polícia levanta todas as hipóteses. Porque tinha joias caras na casa dela, todos os objetos de valor estavam no mesmo lugar. O carro dela era praticamente 0 quilômetro e também estava no mesmo lugar. Então a família e os amigos já começam a fazer passeatas pelo centro de Pelotas, pedindo rapidez nas investigações e para que toda a comunidade e a mídia soubesse o que tinha acontecido. A polícia tinha 3 hipóteses: desaparecimento por conta própria, sequestro com cárcere privado e homicídio. Com o andar das investigações, eles foram descartando. Sequestro não era, porque não houve contato algum com a família, nenhum pedido de resgate. E sumiço por conta própria, já estava bem claro que não teria acontecido, porque ela estava muito bem. Então a polícia começa a trabalhar com a hipótese de homicídio. Eles quebraram o sigilo telefônico dela. Não tinha nada.
absolutamente nada. Nunca mais o seu telefone foi ligado de novo. Permaneceu na caixa postal. A polícia investigou dezenas de pessoas no círculo de convívio dela, entre família, colegas de trabalho, alunos, amigos, e nada, nenhuma pista foi encontrada. A polícia investigou a família, que é a primeira coisa que eles fazem. Em qualquer caso é sempre assim, as pessoas mais próximas. E investigou também o ex-marido dela, porque eles tiveram um divórcio não muito tranquilo. É claro que as câmeras de segurança, todas elas perto da casa da Cláudia, foram investigadas pela polícia. Às 10h48 da noite, a 300 metros de casa, Cláudia foi vista passando de carro por uma câmera. Mas foi só isso. O tempo vai passando, as investigações continuam e a polícia resolve colocar o caso em segredo de justiça. Nesse meio tempo apareceu uma testemunha. Procurou a polícia e disse que viu Cláudia num carro branco com um homem de mais ou menos 30 anos. O homem estava dirigindo e a Cláudia estava no banco do passageiro. Na estrada entre Canguçu e Piratini. São cidades pequeninhas, perto de Pelotas. Ela deu a descrição e a polícia fez um retrato falado. Ela viu porque esse carro parou em certo ponto da estrada, pediu informação, não sei se foi para ela, acho que não, acho que ela apenas viu e seguiu viagem. Essa testemunha descreveu as roupas que a Cláudia usava nesse dia dentro do carro. E em contato com a família confirmou que ela tinha esse traje, essas roupas dessas cores. E ao procurar, a família disse para a polícia que realmente as roupas não estavam na casa. A polícia continua investigando e entrevistando as pessoas próximas a ela. E pede para algumas delas fazerem o teste do polígrafo. Esse teste não é obrigatório, a pessoa não é obrigada a fazer. O ex-marido e o filho de Cláudia se recusaram a fazer esse teste. Claro que isso chamou a atenção da polícia, mas também isso não é prova que eles tivessem feito alguma coisa contra ela. Começa a chegar na população as informações, detalhes da vida dela. Isso é normal. Talvez tenha sido por isso que a polícia colocou em segredo de justiça as investigações. Então chega na mídia que Cláudia denunciou o ex-marido em 2013. A denúncia foi por perturbação da paz e importunação ofensiva ao pudor. Mesmo eles tendo se separado em 2009, Cláudia teria dito que foi apalpada em partes íntimas do seu corpo dentro da Universidade Federal de Pelotas pelo ex-marido. E existem 2 testemunhas oculares desse acontecimento. Nessa época existia uma ação contra o ex-marido no Juizado Especial de Violência Doméstica. As fontes que eu li, isso está em toda a mídia. Dizem que o ex-marido, certa vez, comentou que preferia ficar viúvo do que separado. Sobre o filho dela, a polícia levantou que ele dormia muito tarde, todos os dias. E que ela chegou relativamente cedo, de acordo com o horário que ele ia para o quarto dormir. Mas apenas nesse dia que a mãe dele desapareceu, ele já estava dormindo. Isso também levantou dúvida na polícia, porque ele sempre dormia tarde, muito tarde, e nesse dia ele estava bem cedo dormindo. Por isso que ele não teria ouvido nada quando a mãe chegou. Algo também que a polícia achou estranho é que, como o irmão da Cláudia, que morava na casa do lado, ouviu tudo, ela chegando, e ouviu toda a movimentação dela. E como o filho, que estava dentro da mesma casa, não ouviu nada. De acordo com as fontes que eu li, tudo que a mídia lançava, o filho era contra a separação da Cláudia com o pai dele e sempre tomava partido pelo pai. Em qualquer desavença, dava a entender que ele sempre ficava do lado do pai dele. Mas isso também não é prova que o filho tenha feito alguma coisa contra a mãe. Algo que fez com que a polícia se questionasse também é que no dia do desaparecimento dela, o filho e o pai, o ex da Cláudia, se encontraram. A polícia investiga todas as hipóteses, qualquer hipótese, e eles vão descartando. A investigação estava em segredo de justiça,
mas a população de Pelotas entendia que a polícia suspeitava do ex-marido e do filho da Cláudia. E com base no inquérito policial, em 11 de dezembro de 2015, o Ministério Público faz a denúncia contra o ex-marido e o filho de Cláudia. Segundo o Ministério Público, a motivação do homicídio seria vingança. Seria uma vingança passional, por vários motivos. Um deles é que o filho ficou morando com a mãe e o relacionamento não era diário entre pai e filho, que o ex-marido teria se sentido prejudicado na separação. E a mágoa do pai teria levado o filho a participar do crime. O promotor do caso disse que esperava que a justiça fosse feita, mas como não tinha corpo, se a ação fosse rejeitada, ele iria recorrer. O caso era de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. E a denúncia não foi aceita pelo juiz. O juiz falou que tinha poucas provas, que na verdade não havia nenhuma prova que pai e filho eram os responsáveis. Então, em 2016, o Ministério Público recorre da ação e novamente foi rejeitada. O suposto homem de mais ou menos 30 anos, dirigindo o carro branco com a Cláudia no banco do passageiro, nunca foi visto ou encontrado. Em 2018, mais uma passeata foi feita nas ruas de Pelotas pela família, os amigos e ex-alunos de Cláudia, para que o caso não caísse no esquecimento, e cobravam justiça pelo desaparecimento, sem deixar pista nenhuma, de Cláudia Hartleben. Em 2019, o promotor vai à mídia e fala que não havia mais o que investigar, porque não havia prova nova. Dessa forma, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso. E teve um momento que apareceu na televisão ele conversando com a mãe da Cláudia. Ele abraçado nela, o promotor, e disse para a mãe dela que não existia crime perfeito e que um dia eles iam pegar quem fez isso com ela. Até o momento, ninguém foi preso ou acusado. E Cláudia continua desaparecida desde 2015, sem deixar rastro algum. Ninguém sabe onde ela está e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Por isso é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para atingir o máximo de pessoas possível e para incentivar alguém que tem alguma pista que faça uma denúncia anônima para a polícia. O que vocês acham sobre esse caso? O que vocês acham que aconteceu com ela? Como assim uma pessoa evapora do nada e não deixa pista alguma? O que vocês acham que aconteceu com a Cláudia Hartleben? Escrevam nos comentários. Se inscrevam e compartilhem o vídeo. Até o próximo.